Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai falar sobre a influência e importância da meditação na nossa saúde. E na nossa saúde integral, né? Não só na saúde física. Eu falo que a nossa saúde integral ela é composta de 5 pilares. O pilar físico, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual e a saúde energética. E, gente, o mais fantástico é que a meditação ela contribui com todos esses pilares da saúde integral, todos, né? Ele vai contribuir de uma certa forma. E para isso, hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Ana Paula, do Medita BR. E a gente vai ter, né, vai conhecer, ter mais informação, mais conhecimento sobre isso, porque a Ana Paula, ela é neurocientista, e eu vou ler um pouquinho o currículo dela, presta atenção no gabarito, gente, na qualidade, tá? Então, a Ana Paula, ela é formada em Ciências Biológicas pela UFV, mestre em Genética pela USP, ela fez doutorado em Medicina Molecular pela UFMG, ela é neurocientista, pós-doutora em Psiquiatria e ela mora em Toronto fazendo uma pesquisa geriátrica de transtornos mentais. Presta atenção! Além disso, ela é hipnoterapeuta, instrutora de meditação. Ela trabalha com inteligência emocional, fez curso com o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Mindfulness, que é um tipo de meditação. O Zazen, inclusive ela fez uma live com a Monja Cohen, que foi sensacional, eu assisti. E trabalha com, ela faz uma mentoria de inteligência emocional e meditação na empresa Concert Technology. Então eu vou convidar aqui a Ana Paula. Ana Paula, me chama aqui. Vamos ver, cadê ela? Gente, vocês vão conhecer. Ela é um encanto, um amor de pessoa. Ei, Denise, Oi, seja bem-vinda! boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Fiquei muito feliz com a sua introdução. Obrigada pelo carinho. Imagina, engraçado que eu te conheci, olha como são as coisas. A Maria Rita, que está aqui na Com a live, gente na é, live. Aham. ela é minha aluna Uhum. no programa Melhor da Vida, e aí ela falou da sua live com a Monja Cohen. E a Monja, né, dispensa apresentações, dispensa comentários, uma pessoa incrível. Eu já fiz uma entrevista com ela e, gente, que mulher sensacional, né? Que paz, que tudo. Quando a Mesmo. pessoa é iluminada mesmo, né? Chega nesse nível, é muito lindo tudo que ela passa pra gente. E aí eu te conheci através da live, dessa live, e foi um presente, porque eu adorei o jeito que você fala, né? Você tem todo esse conhecimento e traz a informação de uma forma muito acessível, né? Sem falar o mediquês ou aquela comunicação que as pessoas leigas que não são da área, né? Que a grande parte da população não entenderia. E o que é importante é isso, a gente levar esse conhecimento para as pessoas, mas de uma forma que as pessoas consigam receber e entender, porque senão não adianta também, né? A gente fica só com a gente e aí, na verdade, a gente não está contribuindo. Com certeza, eu acho que isso que você traz, né, na sua fala é essencial. Porque a ciência muitas vezes está muito distante da sociedade, né, das pessoas. E a gente faz a ciência para melhorar a vida em grupo, né, a vida em comum. Seja a ciência na medicina, seja na economia, por exemplo, todas essas áreas, elas têm um objetivo que é trazer a melhoria da sociedade. Mas muitas vezes a gente fala de uma forma muito distante, né? É. E acaba E não aí, contribuindo. assim, eu amei, né?
te conhecer, porque hoje a meditação, não tem como falar em saúde sem falar em meditação. E aí, como eu disse na introdução, ela afeta todas as partes da nossa saúde de forma positiva. E ainda a gente precisa falar sobre isso, porque muitas pessoas têm resistências, acham que não sabem ou que não conseguem. Então as pessoas falam, eu não consigo pensar em nada. Então tem muita informação ainda que as pessoas não conhecem mesmo, não fazem a meditação no dia a dia porque não conhecem, não sabem como fazer. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre primeiro como que a meditação pode contribuir para a saúde de uma forma geral. Você está fazendo o pós-doc aí, né? A pesquisa no Uhum. Canadá, em Toronto, em transtornos mentais, né? De como a meditação contribui para a saúde mental de certos transtornos. Na verdade, eu tenho várias linhas de pesquisa aqui. Uma das linhas de pesquisa está associada à meditação na averiguação se a meditação ajudaria no envelhecimento saudável. Então, a gente tem, além do envelhecimento, que é normal, todo mundo envelhece, né? Todo mundo vai realmente passar por todas essas fases até falecer. Então, nós temos um processo normal de envelhecimento desde quando a gente nasce. E a gente está estudando a questão do comprometimento cognitivo, da memória e da atenção. Então, pessoas que meditam, né? E aí a gente pode pegar dentro da faixa etária acima de 60 anos, que nunca meditaram antes, começaram a meditar com 60 anos e já estão sendo acompanhadas aí por 2 anos. A gente vê que a meditação, também aliada aos exercícios físicos, aí eu posso falar um pouquinho mais aqui, previne essa queda natural da cognição, porque a gente tem uma queda da cognição e da memória que é natural do envelhecimento, né? Então, a gente pode perceber que o envelhecimento não patológico, ele já tem essas características. Só que a meditação, ela traz um buffer, é como se essa pessoa conseguisse, então, não ter essa queda de memória e atenção, que é normal. Eu não estou considerando aqui nenhuma demência, nenhum Alzheimer. Então, ela ficaria com essa cognição melhor por mais tempo. A meditação, ela, na verdade, deixaria, né, esse espaço de tempo aí maior para que ela pudesse sentir os efeitos do envelhecimento. E aí, se a gente fosse pensar em relação ao envelhecimento celular, pensando em outras moléculas, que eu sou geneticista, eu sou bióloga, então eu também avalio esses biomarcadores, né? A gente vê que a célula ela tem uma idade biológica. Nós temos uma teoria de Hayflick que fala o seguinte: cada célula do nosso corpo pode se dividir no máximo 50 vezes. No máximo, tá? Então, ao longo do nosso processo de envelhecimento, nós temos esse número de replicações e divisões acontecendo. Quando ele chega no máximo, essa célula morre. Isso acontece também até para células neuronais que não estão nesse processo de multiplicação como a célula da pele, que se regenera todos os dias. E aí o que a gente observa, Denise, é que a idade das células, quando eu analiso os biomarcadores das pessoas que fazem a meditação, é uma idade menor do que a idade biológica. Então, a idade metabólica é mais jovem do que a idade biológica da pessoa. Então, é como se a meditação prolongasse a qualidade de vida, né? Se eu não tiver outras comorbidades. Então, essa é uma das minhas linhas de pesquisa. São com idosos saudáveis, como eu estou falando aqui, não tem nenhuma doença, não tem depressão, mas nunca meditaram antes e agora estão fazendo esse acompanhamento. E a gente está percebendo, né? Esse auxílio na manutenção da memória e da cognição, que é fantástico. Quem não quer envelhecer saudável? Quem está aqui com a gente não quer envelhecer saudável, né? Podendo fazer as suas atividades todos os dias, ter a sua independência. Na Porque verdade, assim, foi feita uma pesquisa e a pergunta era: o que que você tem mais medo na vida? Né? Qual que é o seu maior medo? E para as pessoas acima de 50 anos, o maior medo era depender fisicamente, mentalmente e financeiramente de outras pessoas.
Então, é esse medo mesmo de perder a saúde, de perder a autonomia, né, a capacidade de tomar decisões. E aí está relacionado com as demências e tudo isso que você vem estudando. E aí, como você disse, gente, a vida é isso, né? Todo mundo sabe, é aquela curva. A gente nasce, se desenvolve, adolescência, fazer adulto e depois no envelhecimento. A diferença, tanto na quando a pessoa faz, né, tem um estilo de vida saudável, isso inclui exercícios físicos e alimentação e a meditação, que a Ana Paula está trazendo isso para gente, essa informação preciosa, é que ao invés da gente ter essa curva, assim, isso sem falar em doença, né? Nenhuma doença. Isso no envelhecimento normal. Tem Não, essa exato. curva, a pessoa vai ficar em cima por mais tempo e a curva vai ser mais lenta, ou seja, você vai manter as suas condições físicas e mentais e cognitivas por mais tempo. E hoje a gente está vivendo mais tempo, né? As pessoas estão vivendo por mais tempo. E não é só viver mais tempo, não adianta você viver até os 100 anos, mas dependendo de outras pessoas, com dificuldade de se movimentar, de tomar banho, se trocar, né? Não é isso que ninguém quer. Então, esse é o maior medo das pessoas. Então, o que que a gente pode fazer para contribuir que meu envelhecimento ele dure, ele tenha uma qualidade por mais tempo, não é Uhum, isso? com certeza. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar também em outros fatores, sabe, Denise? Por exemplo, vamos colocar aqui, né? Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas que estão com a gente, porque eu acho que não é só um diálogo, né, entre nós duas, mas também em relação com as pessoas que estão aqui nesse Uma momento. participação de todo mundo. Exato. Então, quem tiver dúvida pode ir perguntando enquanto a gente for falando, Só porque é muito respondendo assim, é aqui, muito a live vai detalhe. ficar gravada, tá, gente? Que já perguntaram aqui, a Claudinha perguntou, então vai ficar gravada. Deixa eu só colocar um outro fator, né, que a gente vê muito dentro dos estudos, Denise, principalmente na população idosa, no Brasil acima, né, de 60 anos, em países desenvolvidos acima de 65 anos, porque isso também varia. A gente percebe que quando o idoso se aposenta, muitas vezes, ele perde aquela função social, né? E quando ele se depara com essa situação, primeiro, ele já não tem mais uma função social, muitas vezes a família, o grupo familiar, ele já não fica tão próximo assim desse idoso. Ele já perdeu várias pessoas ao longo da vida dele, pessoas que ele amava, amigos, né? Então, o núcleo dele social vai ficando cada vez menor. E aí a gente vê que há uma maior propensão desses idosos terem transtornos como a depressão, por exemplo, porque eles perderam então apoio familiar, apoio social, essa função, e muitas vezes eles não têm também o fator espiritualidade que você colocou anteriormente, né? Nós temos esse tripé da saúde mental, que é o suporte social, o suporte familiar e o suporte espiritual, que é muito importante. E aí, quando a gente vai fazer o assessment, que é a avaliação inicial para um estudo, por exemplo, a gente percebe que esses idosos que tiveram essa perda, então, do trabalho por causa da aposentadoria e não conseguiram encontrar uma outra atividade que trouxesse uma interação social com outras pessoas, aumentasse o seu núcleo social, por exemplo, um trabalho voluntário, às vezes abriu o seu próprio negócio, né? Tinha um sonho anteriormente de ter o seu negócio. Então, essas pessoas têm uma maior propensão a desenvolver a depressão. E a depressão, ela é uma comorbidade, isso a gente já tem vários papers já publicados, artigos, capítulos de livro, né, mostrando que a depressão, ela pode preceder o Alzheimer. Nós temos uma taxa de conversão de depressão para comprometimento cognitivo leve para Alzheimer de 30%. Então, é muito importante a gente agir antes de uma demência chegar, que é uma doença neurodegenerativa, porque falando novamente sobre aquele processo de morte celular que eu falei antes aqui, da teoria de 50 divisões, né, do Hayflick, se a célula já chegou nesse estágio e ela já entrou no processo de morte celular, reverter esse processo é muito mais complicado e às vezes ele é impossível de ser feito. Então, nós temos vários estágios da doença de Alzheimer, né, das demências. Quanto mais antes a gente identificar, agir, mais qualidade de vida a gente vai trazer para essas pessoas. E se a depressão pode estar conectada com Alzheimer,
Por que não agir, então, na prevenção da depressão? Né? E uma das formas que a gente tem hoje, que está sendo estudada assim, amplamente nos Estados Unidos, aqui no Canadá, é a prática meditativa. Então, a gente pensa no hoje na prática da meditação, mas visando um envelhecimento saudável, para que eu não venha a desenvolver uma depressão, um Alzheimer e outros transtornos, né? E é uma De que prática muito forma simples. que a meditação ajuda na prevenção da depressão? Ótimo. É uma pergunta complexa, né? Porque falar da nossa psique, falar da nossa psique, da nossa mente, é algo muito complexo e cada um tem variáveis aí completamente diferentes do outro, né? As suas vivências, por exemplo, Denise, eu tenho certeza que foram muito diferentes das vivências que eu tive ao longo da minha jornada. Então, quando um estímulo chega até você, pode ser que ele tenha um impacto emocional diferente do que ele tem para mim, né? Por exemplo, no seu trabalho, às vezes alguém fala de uma forma mais seca com você, às vezes até um pouquinho rude, mas para você tá tudo bem, você consegue lidar com isso de uma forma mais amena, não responder às vezes, né, da mesma forma, não ficar tão triste. Mas às vezes pode ser que para mim eu não consiga processar aquilo de uma forma mais natural e o impacto emocional vai ser mais intenso. A meditação, ela nos traz esse conhecimento do que o estímulo gera no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. E quando a gente se torna aware, quando a gente tem essa atenção plena de tudo que Consciência? passa e se manifesta, a gente consegue agir. Porque senão a gente está igual uma marionete, né? Chega o estímulo e eu não consigo controlar, realmente manejar como eu vou responder aquele estímulo. Então, a meditação, primeiro, ela me traz a atenção para tudo aquilo que se manifesta, até mesmo pensamentos do tipo: você não consegue, você não é capaz, você não é bonita, você não é boa o suficiente, sabe? Processos de autocrítica e autojulgamento que eu acho que todos nós aqui temos, eu tenho, eu medito, eu também tenho, mas hoje eu já consigo conversar com essa vozinha que chega, né, na minha mente e conseguir manejar essas sensações. Porque, olha, eu vou só trazer mais um dado, aí a gente passa para ouvir que teve uma outra pergunta aqui. Nós temos, em média, 72 mil pensamentos por dia. Muita coisa, né? Isso quando a gente está acordado. Não estou nem falando quando a gente está dormindo. Sendo que 90% dos pensamentos são os mesmos do dia anterior. Ou seja, a gente fica ruminando pensamentos. Agora imagine se todo dia eu tô falando para mim: não, você não consegue, você não é capaz, você não é inteligente, você Não precisa vai dar disso, certo, não vou não vai dar conseguir. certo. Imagine o impacto emocional que esse pensamento causa dentro do seu corpo, das suas células, do seu metabolismo, podendo gerar um desequilíbrio a nível de desenvolver uma doença. É porque isso gera alterações químicas mesmo, né? São liberadas substâncias químicas no cérebro, no nosso corpo, hormônios que desequilibram todo o equilíbrio do nosso corpo, todos nossos processos químicos. Com certeza. Eu acho que a gente se esquece um pouco disso, de que tudo começa na nossa mente. Para o nosso coração bater, ele tem sim células ali que deixam ele um pouco mais autônomo, né? Mas ele precisa de um estímulo gerado no nosso cérebro. Para eu falar aqui agora com você, Denise, para eu te enxergar, para eu mexer as minhas mãos, para eu escutar, o meu cérebro está o tempo todo ativo. Ele consome 20% da minha energia diária, É muita mesmo que eu não coisa, pudesse ser pronto. movimentos. É muita coisa, né? Tudo se inicia na nossa mente. E maior, assim, a maior parte das vezes é de forma inconsciente. 95% do tempo nós estamos em modo inconsciente, o tal do piloto automático. Por quê? Aí vem uma outra questão, né? Se o meu cérebro gasta 20% da minha energia, que já é muita coisa, ele quer otimizar tudo. Então ele fala o seguinte: olha, esse caminho aqui já existe. Vamos para o Essa modo área, esse economia. repertório já existe. Exato. Para que você está querendo criar outro caminho, menina? Você vai fazer da mesma forma. E aí você nunca consegue resultados diferentes. E por isso a meditação também é muito importante para cargos de liderança, para aumento de criatividade, aumento de foco no trabalho. E eu não sei se o pessoal que está aqui com a gente viu, mas saiu uma entrevista hoje na revista Exame falando sobre como as reuniões virtuais têm diminuído a produtividade, né, das pessoas no trabalho e como a meditação tem sido introduzida
para aumentar, então, o nível de produtividade. Não sei se Eu tenho alguém visto esse viu aqui com a movimento gente. das empresas usando a meditação antes das reuniões, Uhum, justamente para aumentar a produtividade, raciocínio, clareza, né, concentração, foco, que são benefícios que a meditação traz. Tem um comentário aqui da Cacauzinha falando ainda bem que estou conseguindo melhorar bastante da minha depressão com a meditação, pois meu pai possui Alzheimer e tenho muito medo de ter também. É isso uhum. aí, né? Assim, certeza de como que eu posso falar? A genética não é determinista, sabe, Denise? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo isso nos artigos, nos livros, em tudo que é publicado. A genética Perfeito. não é determinista. Então, se o seu pai teve Alzheimer, o meu avô teve Alzheimer, isso não é certeza de que eu vou ter Alzheimer. Mas se eu posso cuidar do fator ambiental que ativa os meus genes ou não, ó, 10.000 pontos a mais para você no fator Gente, bem-estar, isso é né? fantástico. Porque não é uma sentença, uma condenação, né? E as pessoas acham, a minha genética é assim, assim, assim. Meu pai teve câncer, minha mãe. Gente, isso é muito importante, sabe? Porque você pega o controle da sua vida e da sua saúde e não coloca nas mãos da genética, né? Tanto é que tem a epigenética, você que fez o mestrado, né? Que fala justamente isso. A gente consegue modular, alterar a nossa genética, nossos genes, através do nosso comportamento. Então, isso que você falou é muito, muito importante. Tem um outro comentário aqui da Claudinha falando tem muita dificuldade em meditar. Pensamentos giram o tempo todo. Existe alguma técnica para quem tem essa dificuldade? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Porque, na verdade, eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas. Acharem que meditação tem que ficar com A é, mente branca. parede branca. Exatamente. Eu Exatamente. Não achava é. também, viu, Denise? Quando eu É, comecei a praticar, eu acha. achava também, eu ficava frustrada, né? Mas, nossa, o pensamento chega toda hora, como assim? A gente vai falar mais sobre isso. É. Aqui, ó, tem um monte de comentário. Gente, que delícia ver seus comentários, a participação. A Mari Maldo falando que meditação é vida. Que delícia, né? Saber que a pessoa amava. Você, ponto gestor, falava, eu achava também. Então, calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Excelente. Nossa, que delícia, tanta gente. E assim mesmo, vamos, né, conversando, vamos participando, a gente vai direcionando a conversa dessa forma que seja também interessante para vocês que estão aqui com a gente. E, ô, Ana Paula, você estava falando, né, da inteligência emocional e da meditação. Você, como instrutora de inteligência emocional, né, faz a mentoria. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se preocupar, não se preocupar, não é a palavra certa, mas aprender a lidar com nossas emoções, né? Com certeza. Porque, gente, todas as nossas decisões vão passar tanto pela nossa mente, nossas crenças, nossos programas, o subconsciente e as nossas emoções. E aí, como a gente lida com as situações, isso vai depender muito da gente. E isso é possível controlar ou melhorar ou aprender a lidar com as situações, né? Como que as pessoas podem, como que a meditação pode ajudar a lidar com as emoções, a trabalhar a inteligência emocional? Uhum. Excelente, Denise. Vou começar de uma outra perspectiva, pode ser? E aí a gente chega lá. Eu sempre gosto de falar que não existe separação entre razão e emoção no nosso cérebro. Isso não acontece, tá? Não existe separação entre hemisfério direito e esquerdo, entre criatividade e razão. Não existe. Isso é mito e não existe. Todas as funções, elas acontecem de forma conjunta em milésimos de segundos. Então não há separação. Mas eu quero trazer uma outra informação. Quando houve o desenvolvimento do nosso córtex cerebral, e aí falando da espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie, né? Primeiro desenvolveu-se a parte associada à memória e emoção, que é a nossa parte primitiva do cérebro.
a parte reptiliana. Eu até falei na live da monja, ela morreu de rir, né? Adorou. Do jacaré, do crocodilo. E ela fez uma outra live e citou esse exemplo também. Eu vi, bonitinho demais. E Mas, assim, tem esse nome porque nós temos outras espécies animais que também têm essa estrutura cerebral. Mas elas não têm, né? Por exemplo, um jacaré, um crocodilo, um cachorro, eles não têm o córtex pré-frontal tão desenvolvido quanto o nosso, então eles não têm, primeiro, consciência de seus pensamentos. Nós somos a única espécie que tem consciência do que pensa, né? E nós conseguimos, de alguma forma, construir a nossa personalidade através dessa interpretação do que chega até nós. Mas isso acontece, essa relação entre emoção, que está na base, e aí tem até um modelo da mão, se você quiser eu posso fazer depois. Mas toda informação chega para mim através dos meus 5 sentidos, tá? Visão, olfato, paladar, tato, audição. Essa informação chega e ela passa primeiramente por essa região reptiliana, que é a região que garante a sua sobrevivência. Então, se for algo que, de alguma forma, né, te traz uma sensação de que você pode correr um risco aí de perder a sua vida. ameaça a vida. Exato, e aí a gente pode falar, por exemplo, por que a gente está tão ansioso, estressado, né, ultimamente? Porque a gente está com esse eixo HPA associado ao hipotálamo, a amígdala, adrenal, nós estamos com ele o tempo todo ativos, como se a gente estivesse correndo de leões o tempo todo, né? A gente está com uma hiperativação dessa área cerebral. Então, a gente primeiro leva essa informação para essa área associada à emoção e depois esses estímulos são interpretados, então, de acordo com a nossa personalidade, podendo ativar o controle inibitório, que é o que a gente fala que é a tal da razão. Mas isso está conectado, gente. Isso está o tempo todo acontecendo, tá? Agora, como que a meditação, de alguma forma, pode me trazer uma maior inteligência emocional, né? Primeiro, inteligência emocional é se auto-observar. Então, eu consigo perceber que quando alguém grita comigo, por exemplo, em algum lugar, o meu batimento cardíaco acelera, né? Às vezes eu sinto uma bambeza nas pernas. Eu posso, às vezes, até ter uma sensação de que eu vou chorar, por exemplo, dependendo da pessoa, né? Dos registros que a pessoa tem. Eu tô travada, Denise? Não, Não? Tá me escutando direitinho? sim. Tá. Então, vou Se continuar. tiver, pessoal, se tiver, fala aí. Fala com Mas a gente, é. por aqui tá tudo bem. Ah, não, então ótimo. Então, quando esse estímulo chega até mim, eu percebo primeiro, né, essas questões físicas mesmo, por exemplo, batimento cardíaco, respiração, todas essas reações, e depois eu percebo os pensamentos. Isso tudo é autoobservação, que é o primeiro passo da inteligência emocional, tá? O segundo passo que a gente tem, além da autoobservação, seria o automanejo. Eu não gosto da palavra controle, mas seria um automanejo da minha resposta. Então, se uma pessoa grita comigo, eu posso ter todas essas manifestações no meu corpo, mas eu não preciso gritar mais alto que aquela pessoa, né? Então, eu consigo fazer um manejo dessa situação. Porque o nosso cérebro tem um mecanismo que a gente fala de neurônios espelho, não sei se já ouviu falar, mas a gente tem a tendência de repetir os comportamentos. Então, se uma pessoa grita, eu grito mais alto. Se ela grita, eu grito mais alto. Se a pessoa bate, eu vou lá e bato, né? A gente tem essa tendência inconsciente de repetir ações através desse mecanismo de sobrevivência dos neurônios espelho. É como se fosse um espelho mesmo de ações. Beleza, autoobservação, automanejo, e aí eu consigo lidar com essa questão de como eu vou responder. Eu tenho um terceiro passo, que eu acho que é um passo muito importante, que aí a gente vai sair do eu, né? A gente vai sair desse self-centered, e aí a gente vai para o social, que seria perceber, então, de forma empática, o outro, né? E aí eu percebo como o outro naquele momento, às vezes está até a postura corporal, a forma como ele fala. E aí não só o externo, mas também tentar de forma empática compreender um pouco mais sobre a vulnerabilidade e as fragilidades do ser humano, né? A gente pode pensar, por exemplo, na comunicação não violenta. Então, o terceiro passo seria isso, essa observação social da situação. E o quarto passo, quarto e último passo, seria realmente tomar decisões e ações em prol de um grupo, né? Aí a gente entra, e por isso que a inteligência emocional é tão aplicada hoje no mundo corporativo. A gente precisa ter essa autoobservação,
automanejo, bons líderes conseguem se compreender, compreender as suas ações, compreender o outro e compreender o grupo. Manejar todo mundo rumo ao mesmo objetivo. Né? Então, inteligência emocional é isso. É desenvolvida, demora um pouquinho de tempo, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, como tudo na vida. Né? Mas, assim, nós temos uma capacidade infinita de perceber o outro quando a gente se percebe. Tem uma Impressionante. frase da Monja Coen que ela falou na sua live, e aquilo para mim ficou muito forte, que vocês estavam falando de um livro de um autor israelense, né? Sim. E, Homo Deus e Homo Sapiens, ele fala sobre a história da evolução humana. e aí que a Monja Coen falou assim, e que ele fala isso também, que a transformação da humanidade, né, do ser humano, ele passa pelo autoconhecimento. A gente se conhecer. E, necessariamente, uma das formas de se autoconhecer é através da meditação. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa para a nossa transformação e para a transformação da nossa sociedade, né, do nosso mundo. E é uma ferramenta gratuita, uma ferramenta acessível, muito fácil, que ainda é muito pouco utilizada Na nossa cultura, né? na nossa Ocidental. cultura ocidental. Então, por isso que a gente tem que falar bastante sobre isso, né? E aí, eu tenho algumas perguntas, que eu acho que são as perguntas mais comuns, assim, né, das pessoas. É, e aí a gente vai entrar já nas perguntas que as pessoas mandaram. Se alguém tiver mais alguma dúvida, escreve que a Ana Paula já vai respondendo, gente. Sou ansiosa, minha cabeça não para, né? Tem muitos pensamentos. Quando eu medito, eu não paro de pensar. Então, como meditar? Como eu Excelente. faço para acalmar os pensamentos? Tem um vídeo até que eu postei, Denise, deve ter uns 2 meses ou mais, que está aqui no meu Instagram, que fala assim, o que acontece com a sua mente quando você começa a meditar, né? Quando você começa esse processo. Vamos pensar num copo sempre cheio. Eu não tenho um copo de água aqui, mas vamos pensar num copo. Isso, vamos imaginar que ele está lá no topo, sempre cheio. É essa sensação de ter pensamentos o tempo todo na sua mente, né? Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que tem. Eu acabei de falar que a gente tem em torno de 72 mil pensamentos por dia. Imagina, é muita coisa, muita informação que chega. Uma outra analogia que a gente poderia ter é, imagina a página aí do Google Chrome aberta com várias abas. Nós temos lá cento e cacetada de abas abertas. Todas aquelas informações estão aqui, ó, pairando no meu campo mental o tempo todo, né? Roubando um pouco da minha energia, da minha atenção, do meu foco. E eu começo a me sentir exausta até com essa situação de várias listas de afazeres que eu tenho para resolver, de problemas que eu tenho para resolver, enfim, de várias informações que chegam. E aí, quando eu paro para meditar, que é o que você está me falando aí, quando eu paro para meditar, o que chega na meditação? São essas listas, né? Nossa, eu tenho que comprar carne para almoço de manhã, eu tenho que lavar a roupa dos meninos, eu tenho que fazer isso no trabalho, eu estou meditando e está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, porque o seu copo está super cheio. Está super cheio. Mas quando você vai meditando e meditando e meditando, você vai abrindo espaço para o novo. Porque você consegue também, Denise, beleza, eu consigo perceber o pensamento, porque meditar é perceber tudo que se manifesta. Todos os pensamentos que estão aí, mas sem se apegar a eles. Beleza, chegou, tô lá meditando, chegou, olha, nossa, eu tenho que comprar melancia. Percebi que eu estava nesse pensamento, o que eu faço? Volto para a meditação, o pensamento já foi embora. Já limpou um pouquinho, já tirou, ok. Agora vem o próximo pensamento. Nossa, eu tenho que pagar aquela conta. E aí eu vou, opa, tô meditando, volta para a respiração, e aí o pensamento vai. Isso vai acontecer, principalmente quando você começa a meditar, porque o seu copo está muito cheio de informação.
não tem organização mental, não tem prioridade de afazeres. Você quer fazer 550 milhões de coisas ao mesmo tempo e não coloca aí propósitos a curto, médio e longo prazo. Então, a meditação, no primeiro momento, ela vai ser um pouco exaustiva nesse sentido de que eu preciso me desapegar dessas listas que vão chegar. É natural. Até hoje, né, já tem 8 anos, vamos colocar aí, que eu faço prática de meditação. Até hoje, quando eu sento para meditar, às vezes eu estou pensando na morte da bezerra. E No aí eu começo, volto para minha principalmente, respiração. da prática, né? No E começo isso da é prática. meditar, gente. Isso é meditar. Então, acho que esse mito a gente precisa tirar. Eu não sento em meditação e a minha mente está branca assim, não. Né? Eu estou em meditação e estou observando esses pensamentos que estão chegando também. Às vezes chega uma memória, Denise. Por exemplo, teve uma vez esse fato, ele é muito engraçado, porque ele conecta até com uma história que a Monja Coen conta, que eu acho fantástica, dos dois monges. E eu estava no trânsito em BH, isso em 2018. Estava no trânsito, eu sou super cautelosa no trânsito. Voltando de uma aula que eu tinha acabado de dar de meditação, o sinal abriu e eu fui com o meu carrinho devagarinho, né, passando o sinal. Me vem um motoqueiro me fechando, buzinando para mim, mostrando aquele dedo para mim. Eu pensei, gente, mas o que que eu fiz? Eu estava parada no sinal, na minha faixa, e eu fui pensando no tal do motoqueiro desde o incidente até lá em casa. E eu cheguei lá em casa e falei pro meu companheiro, né, falei assim, você não sabe o que aconteceu? E eu fiquei, no momento que aquilo aconteceu, o que que aconteceu com o meu coração? Meu coração acelerou e eu fiquei, né? Nossa, o que que eu fiz? Eu fechei o cara, não fechei? Por que que ele tá bravo comigo? O que que eu fiz com essa pessoa? E eu fui pensando nele até lá em casa, carregando ele até lá em casa. Falei, né, com o meu parceiro e tal, a situação, e fiquei pensando o que que eu poderia ter feito. Poderia ter feito. E aí, numa prática de meditação, me vinha várias vezes esse pensamento desse episódio. Olha que engraçado, tempos depois daquilo ter acontecido. Mas porque causou de alguma forma um impacto físico, né? Daquela alteração ali, você está no trânsito, você já está tenso, né? Belo Horizonte é uma cidade grande. Então, às vezes você fica com medo de bater, de ter um acidente e tal. E a outra questão também de ter feito mal àquela pessoa. Como que eu fiz um mal sem saber que eu estava fazendo mal? Consegue perceber? Então, claro que o exemplo é pequeno, mas causou um impacto emocional em mim que eu fiquei recordando em várias práticas meditativas. Ou E aí, seja, gente, vem, né? O pensamento vem. exatamente, não tem como a gente fugir dele. É isso que eu queria terminar de falar, né? Não tem como a gente fugir do pensamento. Vai chegar. E coisas, às vezes, que você achou que estava tudo bem, estavam resolvidas, mas vão chegar. E aí, o importante é se desapegar disso. Então, chegou, percebeu? Desapega. Então, e aí eu acho interessante, né? Assim, óbvio que esse fato, né, dos vários pensamentos durante a meditação, isso vai melhorando, vai acalmando a mente, mas também é interessante a gente prestar atenção a esses pensamentos, Sim. porque isso é uma prática de autoconhecimento, né? Não é só você simplesmente, tô pensando, tá bom, e o que que eu faço com isso? O que que isso quer dizer? O que que eu posso fazer para resolver? Né? Assim, achar também, não só identificar, mas depois receber para as coisas se organizarem, se encaminharem, né? O seu cérebro depois achar novas formas, novos caminhos para encontrar solução para aqueles problemas. Que esse é um outro benefício que a meditação traz, né? É como você falou, tem que esvaziar o copo para que novas possibilidades surjam, para que o seu cérebro encontre novos caminhos. E se o copo está muito cheio, se a mente está muito agitada, isso vai ser mais difícil, né? Com certeza, Denise. Perguntaram aqui a Vera, a meditação guiada é um bom caminho para tornar mais fácil para quem está iniciando? A meditação guiada eu super recomendo, porque muitas vezes no início a gente não sabe o que fazer, né? Então é sempre bom a gente ter um guia ali para que nos instrua nesse início, assim. Mas depois que você já se vê de fato independente dentro da prática, eu sugiro que você tente fazer a prática silenciosa, até mesmo sem aquela musiquinha de fundo, né? Para que você possa observar realmente até os sons do ambiente que estão ali naquele instante com você, se conectar com aquele momento.
E em relação aos pensamentos, né? Claro que a gente os observa, acolhe muitas vezes, ressignifica e depois a gente se desapega. Esse processo de não se apegar a nenhum deles especificamente dentro da prática é porque você está com muita informação no campo mental quando você começa a meditar. Vamos colocar aí, eu fiquei 28 anos da minha vida sem praticar meditação, não um pouquinho menos, 26. Mas olha o tanto de informação que eu fui acumulando dentro da minha mente. É como se fosse um lixo mesmo, um lixo mental de informações que estão aqui no meu HD, ocupando espaço, né? Principalmente na minha memória de trabalho, que está associada a foco e atenção. E eu não faço essa limpeza de falar, olha, isso aqui não precisa estar aqui. Já resolveu, acabou. Isso aqui não precisa, né? Isso aqui não é importante agora. Isso aqui a gente pode organizar. Então, nesse instante inicial, é preciso se desapegar nesse sentido, de limpar um pouco, porque tem muita coisa que não precisa estar aí nesse instante. Mas o que causa impacto emocional, como o exemplo que eu coloquei para vocês, que é um exemplo pequeno, né? Aquela pessoa, eu não a conhecia, ela não tinha importância assim na minha vida no sentido emocional mesmo, de conexão, mas me causou um impacto. Então eu precisei entender por que que aquilo me causou um impacto. Porque aquele pensamento foi se repetindo várias vezes, aquela memória. E aí a gente faz o processo de ressignificação. Mas num primeiro momento, eu só estou respondendo isso porque é o que a Valéria perguntou, né? Acolher eles não seria? Sim, a gente acolhe, mas nesse primeiro momento a gente também precisa se afastar, porque tem muita coisa aqui que precisa ser colocada em ordem, né? Eu costumo falar assim, tudo na vida é uma questão de prática, né? As pessoas querem chegar num nível de excelência, de controle, domínio, na primeira vez, na segunda, né? Nada na vida é assim. A gente aprende a andar, quantos tombos a gente toma antes de aprender a andar? E tudo na vida leva um tempo, né? A gente precisa de prática para ter uma expertise e um conhecimento. E com a meditação é a mesma coisa, né, gente? Então, assim, persistência, consistência, continue e cada vez mais vai ficando mais fácil, vocês vão se conhecendo, tentando outras técnicas, que essa era a minha outra pergunta. Meditar, existem várias técnicas de meditação, várias, eu não sei quantas, mas Mais eu de sei que 20. são Tem muita coisa. mais de 20. Mais de 20 diferentes práticas de meditação, técnicas, né? E aí, perguntaram no início da live se existe diferença nos resultados que são gerados em diferentes técnicas. E eu acho que a gente podia também, você podia falar um pouco sobre algumas técnicas, né? Que não dá para falar tudo, mas principalmente a mindfulness que você trabalha, o Zazen, que a linha do budismo, né? Do Zen budismo da monja Koen, que é o budismo japonês. E e a outra uma meditação mais clássica. Uhum. Com certeza. Vamos lá. Eu não sei se o pessoal que está aqui com a gente já ouviu falar sobre a meditação Vipassana. Ela é uma das mais antigas que a gente tem, que é a meditação do silêncio. No Brasil mesmo, existem mais de 20 retiros de Vipassana, 20 regiões com retiros de Vipassana. E esses retiros são gratuitos, mas existe uma lista de espera, sabe, Denise? São em torno aí de 10 dias, né? E tem retiros que são até um pouco mais longos, mais extensos. E aí você realmente conhece um pouco mais da cultura hindu e é uma prática de meditação silenciosa, que você não pode interagir com as pessoas dentro desse retiro. Você tem tipo um mestre, um guia, que é a única pessoa que você pode conversar durante esse processo, né? E o silêncio nessas práticas, ele é ensurdecedor. Porque a nossa mente, no início, ela não para um segundo, né? A nossa mente grita. E quando a gente silencia os estímulos em torno de nós, a gente consegue escutar a nossa voz lá dentro, falando que ela queria falar há muito tempo. Ela estava ali falando com a gente, mas a gente não conseguia ouvi-la, porque a gente estava distraído com várias outras coisas, Com várias muito outras barulho, né? com Muito muito barulho. barulho. E o que aconteceu nessa pandemia?
né? Várias pessoas, agora e no ano passado, ficaram mais restritas ao ambiente, né, da sua casa, tiveram mais tempo para se conhecer, porque não tinham tantas distrações do lado de fora, com os amigos, enfim. E muitas dessas pessoas começaram também a desenvolver a questão da ansiedade, né? E até mesmo do transtorno depressivo. A gente teve um aumento de 42% de procura, né, por esse serviço aqui no Canadá. No Brasil, eu acredito que tenha sido mais. Porque o Brasil é o líder no ranking de ansiedade. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, liberou um boletim em 2017. Isso foi antes da pandemia, foi o último boletim que eles liberaram. E o Brasil era o primeiro da lista do número relativo de casos de ansiedade, o quinto no número de casos de depressão. Então, é realmente uma situação, né, como é que fala? De saúde mesmo, né? Se conhecer, se cuidar. E a meditação, ela te traz esse processo antes que ele seja algo que te cause um desequilíbrio físico. Então, o que aconteceu na pandemia? Por que eu estou dando esse exemplo? Foi quase que um retiro espiritual, né, durante o último ano aí. A gente precisou reavaliar várias coisas, a gente precisou se conhecer um pouco mais, e essa vozinha aqui dentro começou a ser um pouco mais ouvida. Aqueles que buscaram, né, o autoconhecimento, através da meditação, por exemplo, eles conseguiram lidar com essa voz de uma forma mais suave, mais smooth. A gente conseguiu manejar um pouco. Mas outras pessoas que ficaram abafando muito essa voz acabaram tendo algumas, né, por exemplo, podendo desenvolver alguns transtornos como ansiedade. E é o que mais acontece, né? Assim, Olha, o que você está falando aí aconteceu comigo nesse ano passado, principalmente, assim, já venho nesse processo de autoconhecimento, mas ano passado foi um processo bem intenso de olhar para dentro, sabe? uhum, E é impressionante. A gente não aprende a olhar para dentro, a escutar a nossa voz interior. A gente não aprende. A gente aprende a usar só a mente. E por mais que o cérebro seja maravilhoso, ele é limitado. Ele não tem todas as respostas, porque muitas respostas vêm de dentro. E eu aprendi muito sobre isso, né? Muito sobre isso no ano passado e tenho trazido isso, né? Esse ano bastante sobre isso. As pessoas estão acompanhando, estão vendo, porque a gente precisa aprender a olhar para dentro. A gente precisa se conhecer. A gente precisa fazer meditação. E a meditação, gente, não precisa ser 1 hora de meditação, meia hora de meditação. Você pode começar com 5 minutos, né? Então, 3 respirações. eu ia falar Não isso agora. precisa, nada. E a gente começa com respiração, né? Respiração é uma coisa que a gente não presta atenção na respiração. E a respiração, ela é vital. Né? Porque sem a respiração a gente morre. Quando a gente morre, a gente não respira mais, e aí não tem mais oxigênio, o coração não bate, não vai oxigênio para o cérebro, não leva nutriente. Então, o fato de começar a respirar de forma consciente e uma respiração mais profunda, mais conectada, já muda a estrutura física do seu corpo, mental, energética imediatamente, né, Ana? Uhum. Imediatamente. E aí eu ia sugerir para a gente fazer um exercício agora, uma prática rápida de meditação. Uhum. Que tal? Vamos, Vocês deixa eu só querem, completar. gente? Estão preparados aí? Preparados e preparadas? Olha É, aqui, ó, tem vários comentários. Eu isso é o nunca que meditei, mas estou achando interessante. Rô, então bora pela primeira vez fazer essa meditação. Tudo tem a primeira vez. A Ângela, minha avó ainda, está perguntando qual que é o melhor horário para meditar. Ana Paula Gonzalez falou que fez um retiro desse no Templo Zulai do Silêncio, foi muito intenso.
né? A técnica da focalização também ajuda a se relacionar com essa parte em nós. A Yara Fortes, essa pandemia me trouxe muita ansiedade, a meditação tem me salvado e me fez buscar esse olhar para dentro. A Claudinha, a expiração deve ser pela boca ou nariz? Boa pergunta, né? Que as pessoas sempre têm dúvida. Aí, ó, o pessoal quer, tá todo mundo querendo a prática. Não, Eu vamos vou fazer. então colocar uma musiquinha. Ou você prefere sem música? Peraí, só um minutinho, Denise. Deixa eu só terminar de responder o que você falou e responder o pessoal, pode ser? E aí a Com gente faz a certeza. prática. Porque eu só falei da Vipassana, né? A gente tem várias outras técnicas de meditação. E aí você me perguntou se existem efeitos diferentes dependendo da técnica. A ciência, até hoje, ela tem focado muitos estudos em mindfulness, que é uma sistematização da meditação tradicional, né? Que data aí de mais de 5.000 anos atrás. Só que o que o John Kabat-Zinn fez? Ele desvinculou a meditação da prática religiosa. Então, é uma prática focada no momento presente, seja através da respiração, do escaneamento corporal, da atividade, né, por exemplo, de lavar a louça, de se alimentar. Então, você traz essa meditação para o seu dia a dia. Caminhar consciente, às vezes você está indo para o seu trabalho, você está ou usando o celular, ou com a cabeça em outro lugar, e você não olha nem para o ambiente em torno de você. Você não ancora no momento presente, né? Então, são várias práticas, e aí a gente está falando práticas passivas, que são essas sentadas, em silêncio, de olhos fechados muitas vezes. O zazen, ele nem fecha os olhos, né? Ele semicerra os olhos. Uhum. E nós temos as práticas ativas de meditação, como o yoga, por exemplo. Yoga é uma meditação ativa, né? Que utiliza da respiração como âncora também dentro da prática. E aí perguntaram aqui em relação a inspirar e expirar pela boca. Isso depende muito da prática. Muitas vezes o guia, né, que vai estar ali junto com você, se for uma prática guiada, ele vai falar, respire normalmente, inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz, ou inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Depende ali do que ele está querendo naquele momento, né? Hoje na prática a gente vai fazer uma respiração juntos também. A outra pergunta foi em relação à hora, né, Denise? É, Pessoal, a melhor hora para vocês. Se funciona só de manhã quando você acorda, vai ser quando você acorda. Se funciona à noite, na hora do almoço, é onde se encaixar. Porque não adianta falar para você, você tem que meditar quando o sol nasce ou quando o sol se põe. Não funciona para mim. Então, se não for nesse horário, eu não vou meditar? Não, medite, né? No melhor horário para você. Você está buscando o seu bem-estar, então se adeque aí dentro da sua agenda, dentro do seu tempo. Ah, minha mãe tá aqui com a gente também, Denise. É a Mendes Silva Maria Luísa Maria aqui, ó. Luísa. Só falando do meu canal, então, pessoal, que tem o Medita BR, né, no Instagram e tem o Medita Brasil no YouTube. A gente tem 2 playlists lá com 30 dias de meditação, ou seja, já tem 60 dias de meditação e várias outras práticas soltas de meditação lá. Ou seja, para quem quer começar, pode começar por ali, né? Exatamente. Temos muito material para a gente poder fazer. Bom, Denise, quer fazer então a nossa prática? Vamos, eu quero. E o pessoal também eu acho que quer, que já respondeu. Pode meditar deitado? Pode, vou falar isso agora na nossa prática, que é uma postura confortável, que for melhor para você. Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser em postura de lótus, com as perninhas cruzadas, né? O que for melhor para você, tá? Mas dormir não é meditar, viu, gente? Né? O pessoal, eu relaxei tanto que eu dormi. A meditação é um trabalho consciente, né? Então, quando dorme, relaxa, descansa, mas não está meditando, tá? É um estado intermediário, né? Nós temos a vigília, que é esse estado atento, nós temos o estado meditativo, que antecede ao estado do sono. É claro que na meditação, às vezes, você vai chegar quase a dormir, mas você volta. Sabe aquela escapulida que você faz assim, voltei? Isso acontece várias vezes na meditação. Assim como acontece de você voltar ao estado de atenção, às vezes, por um barulho, algo que acontece à sua volta. Então, a meditação, ela não é linear. Eu não estou o tempo todo no estado meditativo. Eu estou no estado ativo, eu quase durmo. Aí eu volto para meditação. Entende? É um processo, né, bem variado. Tá? Mas vamos lá? E tem a Raja Yoga também, né?
Temos a Raja Yoga, que trabalha com os chakras. Eu já fiz todas essas meditações. Mas Eu sou uma maravilhosa. não, é uma delícia mesmo, eu também adoro. E eu tô falando porque ela também traz um pouco dessa atenção ao momento, né? Traz. Porque aí perguntaram do melhor horário. É o que você falou do mindfulness. Você põe, colocando a sua atenção, seu foco neste momento que você está vivendo, é uma prática meditativa. Então, não necessariamente precisa ir para Vipassana, né? Para o silêncio ou para a guiada. Existem também essas outras formas que você falou. Mas eu gosto muito dessa meditação guiada, muito, muito mesmo. E eu acho legal, assim, eu passo até algumas dicas, às vezes, que as pessoas têm dúvida, de alguns aplicativos, porque você tem meditação para ansiedade, para foco, vários objetivos diferentes, você consegue fazer um tipo de meditação diferente. Então, vamos lá. O Insight Timer é um que eu gosto bastante. É o que eu uso também, porque ele é muito completo. Tem mais de 80 mil meditações lá em português, só em português. Tem várias outras línguas. Denise, estou colocando aqui uma musiquinha de fundo. Queria saber como que tá a altura para vocês. Não sei se você Ainda já não estou escuta. escutando. Vou aumentar um pouquinho. Abaixo. Só um minutinho. O pessoal está escutando? Eu não estou escutando nada. Nada? Então tá no Nada. máximo aqui. Ah, começou. Eu vi uns corações subindo, aproveitando, gente. Pode dar um like enquanto isso, viu? Estão ouvindo, pessoal? Ou ainda não? A Cláudia falou que não, mas tem aquele delay, né? Vamos só esperar um pouquinho. Ah, é. Eu vou colocar aqui no comentário, gente, o que perguntaram do aplicativo. Chama Insight Timer. Aqui, ó. Coloquei. Tá bem baixinho, mas é isso mesmo, é para ficar baixinho, para vocês É. poderem me ouvir também. Alguns não estão ouvindo, outros está bem baixo. Chega mais pertinho. E agora? Ainda não? Sumiu. Tá aqui. Sem É, a sua problema. mãe tá mandando aumentar. Tá no máximo, eu não consigo aumentar mais. Quase não ouvindo. Senão, às vezes, coloca pra gente, Denise, a gente vê se a Tá, sua fica mais eu alta. vou colocar aqui que já tô até. Pessoal, estão escutando a minha música? Alguma música? Não estou ouvindo também, não. Então, tem um delayzinho, vamos esperar um pouquinho. Uhum. Vamos sem som, então. Bora, desafio, vamos lá. É. Eu vou só dar uma. Beleza, dar um stop aqui para não interferir. Mas vamos lá então, gente. A realidade é, como se ela se apresenta, não é? Eu vou colocar um fone e Uhum. vou ver se melhora aqui. Vou colocar no som. Tá. Mas vamos começar e aí depois. Sim. Vou escutar melhor agora. Não é?
Tá um pouquinho. Subindo um pouquinho. Melhorou. Estão ouvindo, pessoal? Mas vamos nos ajeitando aí na postura. Ah, a Aninha tá aqui. Bebeu. Aí, ó, agora deu o som, parece. Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa prática. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem ainda não meditou, quem já faz a sua prática. É importante sempre a gente estar aberto e aberta para tudo aquilo que possa chegar durante a nossa meditação. Que a gente não crie expectativas, mas que a gente possa acolher, né? Tudo que possa chegar nesse momento. Então vá se ajeitando na sua postura. Eu vou fazer sentada mesmo, com os meus pezinhos aqui no chão, os braços bem soltos. Se quiser, apoie suas mãos sobre os seus joelhos, voltando as palmas da mão para cima, se estiver sentado ou sentada. Se estiver deitado ou deitada, afaste as pernas, descruze os braços, ajeite bem a sua coluna. Entregando-se para esse momento, nós vamos iniciar, então, percebendo o ambiente ao nosso redor, nos comunicando e nos conectando com ele, percebendo esse local, que tem muita história. Pode ser que você tenha passado esse último ano ali, né? Estando presente, fazendo todas as suas atividades nesse ambiente. Então, vá trazendo isso de forma consciente, trazendo a sua atenção para esse momento. Iniciamos a nossa prática, então, respirando de forma consciente, sem forçar o ar a entrar ou sair pelas suas narinas. Apenas sinta a temperatura do ar. Apenas perceba o movimento do seu corpo, de expansão e contração. Soltando ainda mais os seus braços, os seus pernas. E se for da sua vontade nesse momento, feche os seus olhos ou leve o seu olhar lá para a ponta do seu nariz. Semicerrando as suas pálpebras. Trazendo a sua atenção um pouco mais para dentro de você. Respirando de forma natural. Solte um pouco mais os seus pés. Relaxando também as batatas da perna. Soltando as suas coxas. Percebendo se existe alguma contração ou tensão dos seus músculos. De toda a sua região pélvica. Os glúteos. Inspirando e expirando. Vá soltando ainda mais o seu abdômen. Relaxando também toda a região peitoral. E como se fosse possível observar vértebra por vértebra. Leve a sua atenção lá na base da sua coluna, na região do cóccix. E vá subindo para a região da sua lombar. Relaxando também toda a região torácica. Até chegar na região cervical, na sua nuca. Soltando ainda mais as suas costas, ombros, braços, mãos e dedos das mãos. Percebendo o seu corpo nesse momento, que é a sua morada.
percebendo as tensões e os desconfortos que possam existir aí nesse instante, acolhendo todas essas sensações, percebendo também o relaxamento, como se o seu corpo fosse derretendo a cada respiração. E levando a sua atenção agora para a sua face, solte ainda mais o seu maxilar, relaxando as suas bochechas, deixando os seus dentes, a sua língua, bem soltos dentro da boca. Relaxe também a região dos seus olhos, da testa e todo o couro cabeludo. Inspirando grande, projete o abdômen para fora agora, ampliando ao máximo a sua inspiração. Afaste as costelas e quando expirar, solte o ar pela boca bem devagar, soltando todo o seu corpo, desde o topo da sua cabeça até os seus pés. Inspirando grande mais uma vez, projete o seu abdômen para fora. Afaste as costelas, enche de oxigênio e na expiração solte o ar pela boca e solte todo o seu corpo, como se uma luz descesse do topo da sua cabeça e fosse em direção aos seus pés. Inspirando mais uma vez grande, projete o abdômen para fora, afaste as costelas, encha-se de oxigênio. Na expiração, solte o ar pela boca mais uma vez, desapegando-se agora de todas as tensões, de tudo aquilo que você não precisa mais nesse instante. Retornando com a sua respiração para o ritmo normal, observando tudo que se manifesta, todos os pensamentos, do que eu estou fazendo aqui, das minhas listas de tarefas, de como foi o meu dia. Vá percebendo esses pensamentos como se eles fossem nuvens no céu, que passassem por você, sem se apegar a nenhum deles. Você retorna com a sua atenção para esse lugar de paz e de quietude que existe dentro de você. Porque você já sente os seus batimentos cardíacos mais tranquilos. Você já sente também o seu corpo mais relaxado. E você percebe que sua mente está mais clara à medida em que você permanece na prática. E como se mergulhasse ainda mais para dentro de você, mais e mais profundo. Você vai entrando em contato com a sua verdadeira essência, com a sua luz interna, com a sua motivação e com o seu propósito. Eu convido você então a, nesse instante, fazer um pedido para você mesmo, para você mesma. Pode ser em relação a essa prática, pode ser em relação à sua vida. Mentalize agora o que você quer nesse instante. Seja paz, tranquilidade, discernimento, seja saúde. Crie isso no seu campo mental, que é a primeira faísca para que tudo isso se torne realidade. O seu mundo começa aí, agora, através da sua criação, através do seu poder de ação.
E deixe isso tudo ressoar aí dentro de você. Deixe essa energia sair do seu corpo e chegar a todos os cantos do universo, elevando a sua vibração. Através da sua respiração, eu convido você a absorver tudo aquilo que você precisa nesse instante e deixar toda essa energia te preencher de dentro para fora. Se você precisa amor, inspire visualizando essa palavra ou tudo o que ela representa. E na expiração, deixe essa energia percorrer todas as células do seu corpo, da sua mente, do seu campo emocional e do seu espírito. Se você precisa de paz nesse instante, inspire pensando na palavra paz ou em tudo que ela representa para você. E na inspiração, deixe essa energia vibrar em cada uma das suas células, em cada um dos seus pensamentos, emoções e do seu espírito. Se você busca nesse momento relacionamentos verdadeiros, pense nessa palavra ao inspirar em tudo que ela representa para você. E na inspiração, deixe mais uma vez essa energia chegar a toda parte do seu corpo, sem exceção. E por fim, pense naquilo que você precisa mais uma vez nesse instante, no seu desejo. Pense em tudo que ela representa, tudo que esse desejo representa para você. E na inspiração, visualize então esse desejo tornando-se realidade, espalhando-se pelo seu corpo, ressoando internamente e externamente. Muito bom. Nós vamos agora aos poucos fazer o caminho de volta. Eu vou fazer uma contagem então progressiva de 1 até 3. A cada número que eu disser, você vai sentir mais e mais o seu corpo e vai se conectar também com o ambiente à sua vida. Quando chegarmos no número 3, você estará desperto, sentindo-se bem e se lembrará de tudo o que aconteceu nessa tarde. Vamos lá? 1. Vá se conectando com o seu corpo. 2. Vá sentindo mais e mais a sua respiração. 3. Vá percebendo mais e mais o mundo à sua volta. Através da sua audição, através do gosto aí dentro da sua boca, através do seu tato. Aos poucos vá mexendo os dedos das mãos e dos pés. Passa a língua nos lábios. Vá abrindo seus olhos bem devagar. Se conectando mais uma vez com o ambiente à sua volta, com esse momento, com aqui, com agora. Nós vamos levar as nossas mãos em frente ao peito. Vamos agradecer a nós mesmos, a nós mesmas por estarmos aqui, por toda a energia que chegou até nós de alguma forma, e os méritos produzidos dentro dessa prática que temos todos os seres, e que todos e todas possamos o caminho. Namastê, espero que vocês estejam se sentindo bem nesse momento. É sempre importante perceber como a nossa mente, nosso corpo, as nossas emoções estavam antes, durante e após a prática. Vamos pedir para as pessoas colocarem como que elas estão se sentindo agora? Gente, é muita paz, né? Bom demais, né?
é muita paz, muita tranquilidade, muita energia boa, só coisa boa. É só coisa boa que a gente sente. E olha, eu não sei, foram 10 minutinhos, Eu nem sei o tempo que foi que a gente né? Eu fez, acho que foram uns 10 minutos, no máximo 15. Olha como isso é transformador. com Uma certeza. delícia, Ana Paula, uma delícia. Gratidão. Namastê e gratidão. Obrigada, Denise. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos e todas que estavam com a gente. Né? As meditações, elas trazem realmente um benefício imediato, como você falou, né? Dessa sensação de paz. É como se a gente estivesse limpando esse excesso de informação. E Faxina mental, energética, a faxina mental, emocional. com certeza. Né? E a gente só precisa da nossa mente para fazer essa prática. Olha para você ver os comentários aqui. As pessoas falando, estão se sentindo muito bem, em paz, leve, muito bom, bom demais, leveza, só coisa boa mesmo, muita harmonia, muito bom, relaxada. Parece momento de autocura, um presente, estou leve, preenchida de amor, gratidão, namastê. Ana Paula Gonçalves, eu acho que ela é sua aluna, né? Uhum. Está agradecendo. Falando que foi lindo, sentiu cada parte do corpo dela. Minha mãe está aqui também, tá falando gratidão, Maria Cristina. Que maravilha, eu fiz uma viagem e agora eu retornei. Muito bom. Olha que delícia, né? É uma delícia, gente. Isso pode estar presente todos os dias da nossa vida. E depende da gente se organizar, da gente utilizar a ferramenta que está à nossa disposição. E aí tem o canal da Ana Paula, né, com várias meditações prontas, e cada dia pode fazer uma meditação diferente. Uhum. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que foi maravilhoso. Eu acho que essa prática fechou com chave de ouro, Ana. Obrigada, Denise. E assim, Tem, caso, né, alguém que tenha feito aqui com a gente não tenha se identificado com a prática, eu sugiro que você procure outras práticas de outras pessoas. Tem vários tipos de abordagem, né? Pode ser que você se identifique com outro tipo de meditação. Então, não desista, existem diferentes técnicas, diferentes tipos. Procure, porque vai te ajudar, vai te fazer bem, né? E que seja só o começo para quem está começando agora. eu trouxe um dado aqui que a meditação ela aumenta em 65% o nosso estado de bem-estar. 65%, né? É muita coisa. E quem tem dor crônica, que ela diminui em 57%. 57%, gente, é como se você tomasse um remédio, né, para dor. Você não precisa tomar um remédio para dor. Faz uma meditação, faz esse momento de conexão. Aí eu trouxe alguns outros benefícios aqui, né, da parte física, que diminui a pressão arterial, que ajuda a controlar quem tem pressão alta, diabetes, ajuda a diminuir a glicose, a glicemia, controla vários hormônios, principalmente os hormônios do estresse, do envelhecimento. Então, um benefício também é que é anti-envelhecimento, como a Ana Paula falou lá no começo da meditação, né? Ajuda a melhorar o sistema imunológico e a gente está num tempo, né, numa fase da vida que está todo mundo precisando cuidar da imunidade, fortalecer a imunidade. Isso também já é comprovado que ajuda a melhorar a imunidade, melhora o sono. Enfim, gente, enfim, são vários benefícios. Não tem por que não fazer.
né? Então, como a gente falou, que o objetivo era mostrar mesmo da importância da meditação na nossa saúde integral. E a Ana Paula falou aqui brilhantemente sobre isso, e mais do que isso, passou essa prática, esse presente para gente que está aqui e para vocês que ficaram aqui até agora. Então, mais uma vez, Ana Paula, gratidão. Obrigada, Denise. Muita luz para você. Continua com esse trabalho lindo. Tem um caminho lindo aí pela frente. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigada, obrigada demais a todo mundo que esteve com a gente. Acabei de ver o comentário da Valéria, que eu morri de rir. Foi da Valéria, foi da Vera. O motorista da moto só queria que eu andasse rápido. Pode ser, viu, Vera? Você solucionou a questão. Obrigada, gente. Olha, prazer imenso. E o trabalho que você tem feito também de trazer essas lives, né, Denise? Eu acho que é muito importante a gente divulgar ao máximo os quatro ventos, tudo isso que nos traz bem-estar, que nos traz saúde, que garante esse envelhecimento saudável, que é o que você está fazendo, né? E eu Obrigada. queria até perguntar para a gente finalizar, mas eu queria que vocês que estão aqui com a gente, se alguém conhece uma contraindicação da prática meditativa. Alguém sabe? Uma contraindicação? Um caso que você não deveria fazer meditação? Você conhece, Denise? Existe? Você conhece, Denise? Não. Só para quem não quer ficar bem, só para quem não quer ser saudável ou feliz. Não temos efeito colateral nenhum, né? Mas a gente tem uma só contraindicação, por incrível que pareça. Casos gravíssimos de depressão, a gente não tem a indicação da meditação no início do tratamento. A gente só tem a indicação da meditação depois que a pessoa ela sai do nível severo de meditação, de depressão, dos sintomas, e ela passa para o nível intermediário. Então, é só nesse estágio mesmo que a meditação é contraindicada. Porque os pensamentos, né, às vezes de autoextermínio, pensamentos que não são tão agradáveis, estão muito presentes, e aí na prática meditativa a gente começa a ouvir eles de uma forma mais intensa. Só por isso que não é sentido. Faz sentido. Tá ótimo. Delícia, gente. Olha que delícia. Aqui no Brasil, você sabe, né, Ana? É feriado hoje. Ah, é verdade. Dia de Tiradentes, né? E foi um presente, né, gente? Terminar esse feriado aqui com essa prática, essa live, todo esse conhecimento. Obrigada. Só gratidão, cheio de amor, cheio de luz, cheio de paz aqui para passar para você, Ana. Obrigada. Muito sucesso na sua vida, na sua jornada, no seu trabalho, em tudo. Para nós. Um beijo para vocês, uma ótima noite. Obrigada para todo mundo que esteve presente pela participação. Foi uma delícia. Espero que para vocês também. Sim, sim. Um beijo, gente. Um ótimo beijo descanso. No coração, gente. Tchau, até mais. Vamos fazer um print. Boa! Pessoal, alguém consegue fazer pra gente? Faz um print pra gente. Adorei, eu sempre esqueço. Eu às vezes esqueço também, mas vale Depois a pena. manda pra mim, gente. Aí a gente compartilha. Um beijo, Denise. Uma Beijo, ótima noite. boa noite, gente. Tchau. Tchau.